Jesus. Não é fácil, não. Pai do Senhor, igreja. Pai do Senhor, igreja. Atos, capítulo de número 2. E eu vou só dar uma saudação e eu entrego o microfone. 15 minutos. Como que prega depois? Estenda as tuas mãos, eu vou dar a bênção apostólica. Aleluia. Atos, capítulo de número 2. Rapidinho. E a gente vai embora. Deus abençoe, apóstolo. Aleluia. Por quase matar o do coração. Dandan, ainda bem que eu fui lá hoje, hein? Graças a Deus. Olha o susto que eu tomei aqui agora. Aleluia. Quem achou, diga amém. Amém. Atos, capítulo de número 2. Eu queria que colocasse no telão aqui. Aleluia. Porque nós vamos pregar junto. E tendo chegado o dia de Pentecoste, eles estavam todos concordemente em um só lugar. Repete comigo. Concordemente. E de repente veio do céu um som como de uma rajada de vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Aleluia. E lhes apareceram línguas como que de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Você se assenta em nome de Jesus? Confesso que eu nunca preguei essa mensagem. Aleluia. Nem esboço dela eu tenho. Mas vai ser muito rápido. 3 lições para você entender que Deus não traz um avivamento sem antes Deus te trazer um crescimento. Aleluia. A verdade é que Atos capítulo de número 2, a igreja ela está nascendo. Vamos montar um cenário para você entender melhor. O pastor presidente da igreja morreu. Os discípulos, uns voltam a fazer aquilo que eles já faziam antes do chamado. Outros, cria-se na sua mente uma incógnita. E há outros que acreditavam e acreditaram na palavra que Jesus havia ministrado. A verdade é que o cenário aqui é um cenário para alguns de incerteza. Mas sempre tem aqueles corajosos que no meio da crise se levantam e tomam um posicionamento. Porque uma coisa é eu estar passando pela crise, outra coisa é eu me acostumar com ela. E o posicionamento que você toma no começo dela define toda a trajetória daquilo que você está passando. Então o segredo não é eu perguntar o porquê da crise. Porque quando você pergunta porquê da crise, você está exigindo de Deus uma resposta. E Deus não tem obrigação de te responder de nada. Mas quando você muda o teor da pergunta, para que a crise? Aí ele vai te mostrar o porquê que você está passando por esse evento. Ele vai te mostrar o porquê que você está passando por essa luta. Ele vai te mostrar o porquê que você está passando por esse deserto. E nada mais é do que te ensinar. A questão é que no meio da crise a gente se perde. A gente se perde porque o medo toma conta. Isso é normal, somos seres humanos. O que não é normal é você deixar esse sentimento te dominar e te controlar. Os discípulos estão passando por tudo isso. Aí o texto vai dizer que alguns vão se reunir. Porque ainda tem aqueles que acreditam. Ainda tem aqueles que esperam. Aí a gente vai entrar no texto e o texto vai dizer que estavam todos ali. Vai dar mais ou menos 120 pessoas. Só que a palavra todos não deixa ninguém de fora. É isso que me chama a atenção. E estavam todos reunidos. Isso é a graça. Por quê? Porque a graça não abandona ninguém, não deixa ninguém de fora. Eu estou dizendo que você vai ser o agente de Deus, cheio da graça dentro daquela casa. O milagre começou por você, mas não para em você. Vai vir o teu filho, vai vir o teu marido, vai vir a tua filha. A tua casa vai ser
transformada através de você. Acredita! Coloca no telão aí para mim, Atos capítulo de número 2. Porque a igreja está para nascer. E eu olho para o texto, eu vejo Deus olhando a conversa no meio da casa. Deus olhando o sentimento deles no meio da congregação. Alguém está olhando e vai dizer, não, nós vamos fazer assim, nós vamos fazer desse jeito que vai dar certo. Só que a igreja tem dono. Aí eu vejo Deus olhando do céu dizendo para eles, não é desse jeito que vocês estão pensando. Porque antes de eu dar um crescimento e dar o starter para minha igreja crescer, existem alguns princípios básicos que precisam ser cumpridos. Deus nunca vai te dar um crescimento torto. Ele não quebra princípios para levantar ninguém. Ele não quebra princípios para abençoar ninguém. Ele sempre vai te abençoar dentro do princípio que você respeita. Coloca aí no telão para mim, Atos capítulo de número 2, verso de número 2. Eu falei para você que existem alguns princípios, isso aqui vai ser rápido. E de repente veio do Olha para cá. Nós sabemos que Deus ele é onipotente, onipresente e onisciente. Deus é e onisci. Ou seja, Ele sabe de todas as coisas, Ele é poderoso e tem todo o poder, e Ele está em todos os lugares. Deixa o texto no telão para mim aí. Olha para cá, o texto está dizendo que veio do, fala de novo, veio do, para você aprender que o que você precisa não está na terra, está no céu. A questão é que você está procurando resposta terrena daquilo que Deus vai mandar do. A questão é que você está esperando da mão do homem aquilo que Deus vai mandar depois que você dobrar o joelho. Aí fica batendo cabeça, porque a voz que você tem que ouvir é a voz do. Agora eu te pergunto, são quase 120 pessoas, estão todos reunidos no mesmo ambiente, em concordância, porque não tem como ficar num ambiente onde eu não concordo, desculpa. Se eu começar a discordar do ambiente que eu estou, eu saio fora. Porque muitas das vezes o problema não vai estar no ambiente, é que a gente às vezes é cri-cri, quer ficar arrumando desculpinha. Estavam todos reunidos, e de repente veio do um. Agora eu te pergunto, por que um som? Se Deus tinha poder de dar para cada um deles um som. Presbítero Anderson, Deus tinha poder de dar para cada um som, mas Ele vai mandar um som para todos porque não existe crescimento se eu escuto uma voz aqui, escuto outra voz lá fora. Você não entendeu? Evangelista Eliezer, Deus está dizendo para o povo que está reunido, eu estou mandando um som, primeiro, para vocês entenderem que o verdadeiro som vem do céu. Segundo, não tem como crescer se eu estou dentro da igreja e estou tentando ouvir um som que desconfigura aquilo que o meu altar prega. E veio do A verdade é que não tem como crescer se todos que estão reunidos não ouvir a mesma voz. A verdade é que não existe crescimento sem alinhamento.
Deus não vai mandar um avivamento enquanto você estiver escutando uma voz aqui e ouvindo uma outra voz lá fora. Porque geralmente as vozes que você ouve do lado de fora desconfigura tudo aquilo que você aprende aqui dentro. Aí ele está dizendo, estou mandando um som para você aprender. E encheu toda. E os que estavam assendo, verso de número 3. E foram. Segundo princípio. Se no primeiro, eu tenho que ouvir a voz, e a mesma voz são de todos que estão no mesmo ambiente, o segundo princípio é que não tem como eu enxergar no ambiente de avivamento uma visão que os meus líderes não estão tendo. E foram, primeiro eles ouvem, depois eles, e foram vistas, está no plural, por eles. Porque não tem como, irmão, desculpa, não tem como você está no mesmo ambiente e ter uma visão diferente daquela que é para ter. Não tem como. Ou seja, para mim receber um verdadeiro avivamento, primeiro eu tenho que ouvir a mesma voz que a minha congregação está ouvindo. Segunda coisa, eu tenho que ter a mesma visão que todos estão tendo. Deus está dando sensibilidade espiritual para crente aqui hoje. Você vai calar as outras vozes, você vai silenciar as outras vozes, e Deus vai dar um comando do céu, do céu, do céu, do céu. Olha para esse irmão que está do seu lado, diga para ele, Deus vai limpar os teus ouvidos espirituais aqui hoje. Diga para ele, Deus vai te dar uma visão espiritual aqui hoje. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Porque só tem avivamento depois que eu entro na mesma visão. Tem coisa que está travada porque você está tentando contender com aquilo que ele já falou e com aquilo que você já ouviu. Não tem como, não tem como você ouvir uma voz e tentar ouvir outras vozes. Aí tem um louvor que diz, eu preciso calar todas as vozes menos a tua. É que a gente tem uma facilidade de ouvir muita gente. A gente tem uma facilidade de ouvir muitas pessoas que na verdade não tem direcionamento. Mas ele está dizendo, se você ouvir a voz do altar hoje, eu transformo a tua história. Verso de número 4. Primeiro princípio, todos ou. Segundo princípio, todos. E todos foram cheios do Espírito. E todos foram cheios do Espírito. Porque não existe avivamento sem alinhamento. Não existe avivamento sem alinhamento. Primeiro Deus prepara, depois Ele derrama. Primeiro Deus me alinha, depois o milagre acontece. Primeiro Ele me alinha, depois o milagre acontece.
Lembra de Jesus no deserto? Antes de ele orar pelo pão e pelo peixe, o que ele faz? Todos se organizem. Por quê? Não existe milagre sem organização. E eu profetizo sobre a sua vida. Deus vai alinhar a tua vida, a tua casa, a tua família, porque o que Ele tem para fazer na tua vida em 2026 é extraordinário. Primeiro Ele me faz ouvir, depois Ele me faz. Aí o texto vai dizer assim: e começaram a falar noutras, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Ou seja, quando eu falo uma língua que ninguém entende, é sinal que eu estou falando algo fora da direção do Espírito. E começaram a falar noutras línguas. Primeiro, não tem como descer um avivamento sem eu antes começar a ouvir a voz dele. Segundo, não tem como eu receber um avivamento sem antes estar alinhado com o propósito. Terceiro, não tem como eu dizer que eu estou vivendo um avivamento se a língua que eu falo não é a língua do altar que eu sirvo. E eu profetizo que Deus vai alinhar até a tua fala aqui hoje. Deus vai alinhar até a tua fala aqui hoje. Você vai falar o que o teu altar fala. Você vai profetizar o que o altar profetiza. Eu libero sobre a tua vida. Se coloque de pé. Primeiro eu ouço. Depois eu. E depois eu falo. 3 princípios para um avivamento. Você tem que ouvir a mesma voz. Você ouve a mesma voz. Você fala a mesma língua. E você enxerga a mesma visão. E eu profetizo que Deus está alinhando a sua vida esse dia de janeiro, dia 21 de janeiro. Porque o que Ele vai fazer daqui para dezembro vai ser extraordinário. Não se assuste, não. Se algumas coisas começarem a acontecer fora do normal, é que Ele está te alinhando, está te colocando no propósito, porque Ele vai te levantar no meio da tua casa, Ele vai te levantar no meio da tua família, e você vai ser um agente de avivamento dentro daquela casa. Sabe o que me chama a atenção? É que as pessoas... Apóstolo, já pega o microfone e já vem encerrar aqui que o senhor tem o praia. As pessoas que estão do lado de fora da casa. As pessoas que estão do lado de fora. Elas começam a ouvir. E o texto vai dizer que elas começam a entender na sua própria língua. Porque quando o lado de dentro está alinhado, o lado de fora é consequência. Ele está dizendo, não se preocupe com o que estão ouvindo do lado de fora, ou o que estão falando do lado de fora, mas se alinha com o que está sendo falado do lado de dentro.
questão é que você está se preocupando com o que estão falando do lado de fora e está se perdendo com o que está ouvindo do lado de dentro. Aí ele está dizendo, quando o lado de dentro estiver alinhado, não precisa se preocupar. Quem está do lado de fora também vai entender a mesma visão, vai falar na mesma língua e vai ouvir a mesma voz. E eu encerro agora dizendo para você que esse ano é um ano de alinhamento. Não se preocupe se algumas pessoas saírem, te abandonarem, virarem as costas, é porque não está no propósito. E eu aprendi uma coisa, se não fala a mesma língua, se não tem a mesma visão, se não fala não ouve a mesma voz, irmão, é melhor não ficar no ambiente. Por quê? Se ficar vai se sentir mal. E eu profetizo que esse ano de 2026, você vai viver o maior avivamento da sua vida. Eu profetizo sobre o seu casamento. O seu casamento vai ser avivado. A sua família vai ser avivada. O seu trabalho vai ser avivado. Quem anda com você vai experimentar o avivamento através da tua vida. Aplaude a Jesus.